explanar então para o pessoal que vai estar assistindo depois no YouTube essa apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe qual horário, né? Como diz o pessoal lá no YouTube mesmo. Isso. E pronto, alguém levantou a mão, baixou. Prontinho. Então, gente, a gente está aqui nesse evento do Experimentando Ciências, do Órbita, do IFPB Cabedelo. E estamos homenageando, né, Paulo Freire pelo seu centenário. E daqui então a gente veio pegar um tema bem interessante, porque a princípio, quando a gente fala em Paulo Freire, vai estudar e ver alguma coisa, né? A gente aprende que Paulo Freire ele era contra as cartilhas. Esse é um tema que eu estava discutindo mais cedo com o Helder, que é bem interessante. Por quê? Porque quando fala que Paulo Freire ele era contra as cartilhas, a gente vê o seguinte, vê que em realidade naquela época pegava-se aquelas cartilhas do Beabá. Igual como está dizendo aí na tela, né? O que via era aquela ideia do ensino bancário, né? Onde só depositava o conhecimento, onde o professor é detentor de todo o conhecimento e o aluno é aquela tábula rasa. E Paulo Freire sempre foi contra isso, né? O que que ele falava? Que a gente tem que pegar daquele conhecimento que a pessoa já tem para daí poder ter aquela base para poder passar alguma coisa. E disso que a gente passa, na verdade, é um conhecimento construído junto com aquele interlocutor. Então, o professor ele é um mediador do conhecimento, não é aquele detentor do conhecimento, como é mostrado. E muito tempo depois de Paulo Freire, que surge Knowles, né? E que cunha o termo andragogia, que é exatamente esse modelo onde o conhecimento todo parte a partir de um conhecimento pré-existente. E isso, se a gente for a fundo, desde bebezinho. Porque aqueles primeiros contatos que tem intrauterino ainda, que é aquela sensação que aquele infante, digamos assim, né? Ele vai começar a ter aquela percepção de mundo, é a partir dali que todo o conhecimento dele é formado, sempre existe uma referência. Então, com isso, fazendo toda essa nossa introdução, né? Eu queria então dar boa noite aqui para Renato Alencar, para Rafaela, para Paulo Romero, para Rênio, para Helder. São nossos companheiros aqui nessa conversa. Rafinha e Helder são professores do IFPB Cabedelo. Rênio, professor do IFRN. E Paulo e Rênio são nossos parceiros sociais, né? No caso, na Amel PB e o Meliponário Cabedelo. Então, nós temos aqui, se a gente for analisar, na verdade, nós somos 6 extensionistas, sendo 2 meliponicultores. Na verdade, 3 também, né? Que eu estou no meio. Então, a gente vai conversar exatamente em cima da importância do, da confecção de cartilhas para a extensão. É interessante que essas nossas cartilhas vão exatamente de acordo com aquilo que Paulo Freire pregava, né? Não aquelas cartilhas que ele era contra. Então, feito o Quando você introito. fala, Marcelo, nas cartilhas que Paulo Freire era contra, é porque as cartilhas, elas. A origem das cartilhas veio no Brasil já com Dom João VI. E as cartilhas, elas vinham numa formatação de manual. Então, o manual é aquele roteiro. Então, a gente não trabalha com manual. Essa forma de trabalhar com cartilha, seguindo tanto a andragogia como os métodos de Paulo Freire, a gente está ensinando para jovens, para crianças, para adultos, mas a gente está vivenciando o dia a dia deles e a construção do conhecimento deles e a partir deles, para eles também. Por isso que essa ideia de trazer essas cartilhas vai dar uma sacudida e uma mexida legal na forma como a gente poderá ver determinados conteúdos. Uhum. Eu queria só pedir então, Paulo, perdão, Renato, ele tanto é professor do IF, né, como durante muito tempo trabalhou exatamente na extensão, né, Renato?
Se puder dar um pouquinho da sua experiência, como foi essa ideia toda, para daí a gente depois poder começar a conversar em cima de cartilha, eu vou pedir a mesma coisa ainda para Paulo e para Rênio também, viu? Boa noite a todos, né? Para mim, uma satisfação estar participando aqui dessa atividade, em parceria aqui com várias instituições de grande importância, tanto para a ciência como para a extensão, né? E abordando, sobretudo, essa temática da agroecologia, da meliponicultura, né? E como extensionista, a gente sempre tem que estar vendo a realidade em que nós estamos trabalhando, né? Então, durante muitos anos, antes de vir trabalhar aqui no IFRN, nós trabalhamos com a parte de extensão em parceria pelo SEBRAE, em parceria com a Visão Mundial, com várias ONGs, sempre levando esse conhecimento com uma linguagem, procurando ajustar uma linguagem adequada para esse público e sempre levando em consideração o conhecimento que essas comunidades, que esses produtores têm, né? Então, é muito importante a gente estar sempre permitindo essa troca de experiência entre nós que estamos na academia e também na extensão, né? Então, vendo, reconhecendo e valorizando aquele conhecimento local que é construído ao longo de passado de geração em geração, mas que muitas vezes precisa de um ajuste, precisa da ciência, precisa de uma pesquisa para que melhore sua produtividade, melhore sua sustentabilidade, né? Hoje a gente vivencia um momento onde as questões ambientais são primordiais até para a existência de nós humanos, né? A longo prazo, né? A gente vê que se continuar essa forma de exploração massiva que tem sido feito, depredatória, que depreda o ambiente, que não considera o conhecimento local, né? Se continuar isso, se não houver um resgate de formas de produzir mais, não só um resgate, o resgate do conhecimento, como também a introdução do conhecimento científico, né? Se não houver esse momento, né, essa troca de saberes, a gente não sabe qual seria o nosso futuro, né? Então, acho muito importante a gente estar participando desse momento, homenageando Paulo Freire, né? Nosso pai, dessa forma de ensinar, dessa forma reconhecendo e trocando os saberes, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? E é o caminho. A gente tem que estar sempre aberto para essa. E acho que estar aqui hoje com vocês vai, com certeza, possibilitar uma troca de experiência entre todos nós e que espero que venha a engrandecer essa atividade. Eu vou só seguir aqui a linha aqui que está na minha tela. Aí seria Rafinha agora, aí depois Paulo, Rênio e Elder. Rafinha, você quiser falar alguma coisa e, se possível, falar também sobre o sustenta, né? Que uma das cartilhas é exatamente em cima do sustenta. Rafaela. Assim. Gente, como a Marcelo falou, né? Estamos trabalhando lá em Cabedelo, né? E esse ano aliás, desde o ano passado, estamos trabalhando com um grupo de jovens que moram no Jardim Jericó. Na realidade, são não só jovens, né? É um grupo de pessoas, né? Que são vizinhos, que todos moram num conjunto de casas que fica bem ao ladinho do IF, né? Um deles é nosso aluno, que é o Adailton, né? A partir de uma atividade que eu sugeri que eles fizessem, né?
ele fez um mural, né, falando sobre as plantas, sobre os alimentos, a importância das frutas, das verduras, das leguminosas e tudo mais, né? E depois de um tempo, ele comentou, né, que queria fazer uma horta na frente da casa dele, né? Na frente da casa dele tem um espaço que é a margem da linha férrea, e é um terreno que é desocupado, né? Não se pode construir nada nesse local, por questões de segurança, né, do trem. E aí foi quando a gente começou a pensar, né, nesse projeto de extensão, e aí a gente submeteu, né, concorreu ao edital de 2020, deu certo, né, e aí a gente deu os primeiros passos, né, juntamente com alguns amigos que ele tem, tanto lá no Jardim Jericó, quanto no Jacaré, os meninos que foram estudantes do IF também, né, pessoal de design, que hoje em dia fazem parte do grupo do Vai Mangaba, né? E aí, depois, ele se chegou com o Rênio. Rênio mora em Cabedelo também, né? Todo mundo sabe. E eu acredito que eles já eram amigos, né, Rênio? E daí, pronto, começou a parceria também com as abelhas. Né? Ano passado, a gente conseguiu, né, fazer alguns canteiros lá, bem no fim do ano, novembro, dezembro, janeiro. Os editais de extensão do IF são um pouco curtos, né? Então, a gente começa e rapidinho já acaba, né? E aí a gente ficou aguardando o edital seguinte. E aí foi quando a gente começou a conversar, né, Marcelo, para Uhum. fazer as atividades juntos. É interessante que, na verdade, aqueles outros dois editais acabaram se integrando, né? Porque a gente fez um trabalho e que parte do nosso trabalho acabou se misturando com o seu também. Foi muito legal. Pronto, isso mesmo. E aí esse ano a gente concorreu, né, que o grupo aumentou, né? E aí concorremos ao edital do Programa de Agricultura Familiar, né, que está surgindo no IF, né? E aí estamos aqui, né? E ao invés de pegar dois projetos e acabar se juntando depois, já começou junto do início mesmo. Isso, perfeito. E é um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Tenho muito a aprender, né, com os meliponicultores, né, com os professores, com os parceiros, e agradeço aqui o convite. Paulo Romero, nosso presidente. Presidente da É, Associação de Meliponicultores, né, Paulo? isso. Para mim é sempre uma grande satisfação estar com os amigos, com diferentes entidades, e num momento importante como esse, que é falar sobre a questão da extensão, falar sobre a questão da agroecologia, tão presente e tão necessária, e meliponicultura, porque a meliponicultura e a agroecologia, elas têm que se completar, porque acho que em qualquer atividade de produção agrícola, para que essa atividade se torne realmente sustentável, as abelhas nativas só vão agregar e ajudar nesse sistema, para que o sistema se torne realmente produtivo, com os menores impactos possíveis ao meio ambiente, que é o que a gente busca, e que a gente consiga produzir alimento para uma humanidade que cresce de forma desordenada a cada dia e que precisa de alimento em quantidade e em qualidade, e as abelhas nativas e essa produção, vamos falar de alimentos de forma agroecológica, mais do que nunca é necessário, como já foi falado aí pelo amigo aí, o nosso meio ambiente vem sofrendo demais a cada dia, uma devastação. Então, se mudar a forma de pensar, a forma de produzir, a gente vai, num curto espaço de tempo, tornar o nosso planeta sem condições de sobrevivência, e os problemas ambientais e
E a fome só vai se agravar a cada dia. Então, de forma geral, é isso. Agradeço demais por estar participando desse momento. Não tenho dúvida que vai ser um momento de grande aprendizagem, justamente nessa troca de informações e de conhecimento entre diferentes entes. Perfeito. Dr. Rênio, nosso parceiro, também que tá desde, foi quem possibilitou o surgimento, né, dessa parceria do IF junto com as abelhas, né? Nós montamos o NEMP juntos. Então, Nada que nada, Marcelo. Tá rolando todo jeito, né? Tava predestinado já. E boa noite, pessoal. Meu nome é Rênio. Eu, eu conheci as abelhas há pouco, relativamente pouco tempo. Assim, em 2014, eu fiz um curso na Prefeitura de João Pessoa. Nesse curso, Paulo também estava lá ajudando. E eu fazia perguntas assim, como é que tiraram o ferrão das abelhas, né? Foi um primeiro contato com as abelhas nativas. E de lá para cá, ganhei uma caixinha através desse curso e hoje virei agricultor familiar urbano e tenho trabalhado com as abelhas aí, é uma coisa que eu tenho, pretendo me dedicar o resto da vida nesse sentido, né? E o ano passado, e conheci o professor Marcelo, né, nessa correria que a gente estava chegar no IF e o pessoal do IF também, aí acabou a gente se conhecendo, rolou o NEP, com o Paulo também, e ano passado a gente fez esse projeto, primeiro um edital, né, que a gente conquistou e foi muito bacana experiência assim, de colocar abelhas em locais públicos e ver a reação das pessoas e conheceu também o projeto da professora Rafaela com a abelha lá também, achei um projeto super bacana e a gente acabou se integrando também nesse projeto hoje através de outro edital esse ano, buscando ampliar esse trabalho de meliponicultura e de agricultura urbana, né, que para mim, assim, eu procurei o IF muito nesse sentido de dizer, caramba, eu descobri que é possível a gente agricultura, mas sempre morei na cidade, né? Pelo menos nos últimos anos. Então eu disse, caramba, é possível que a gente trabalhe com a cultura dentro da cidade e com uma coisa que é super agradável, sem causar impacto, com impactos positivos, né? Então eu procurei o IF justamente para a gente tentar trabalhar cada vez mais essa possibilidade e divulgar da atividade meliponicultura como uma ferramenta de geração de renda com sustentabilidade e também uma ferramenta de educação ambiental muito, muito importante, né? Então, estamos aí para trocar uma ideia. Hoje é sempre um prazer para mim estar por aqui. professor Helder. Antes de tudo, eu quero agradecer por estar participando desse movimento e desse momento privilegiado de informação e de conhecimento, né? A gente está com a oportunidade agora de popularizar a ciência, então, através tanto do canal quanto das cartilhas, então, a gente consegue transmitir a ciência para os diversos grupos, e aí essa forma da gente suprir uma lacuna, e que para muitos leigos a ciência é importante, e para muitos cientistas os leigos são importantes, ou muitas vezes nem os leigos nem os cientistas se acham importantes, nós estamos no momento agora de partilhar esse conhecimento, de transmitir esse conhecimento e popularizar essa informação, tanto no enfoque científico quanto no enfoque popular, para geração de renda, para produção de conhecimento e para transformação de um mundo melhor, que isso é a grande meta da gente enquanto ser humano, principalmente enquanto nesse momento como professor. E fazer uma coisa então, Helder. Eu só enquanto a gente vai fazer aqui essa transição agora de tela, onde eu vou parar de compartilhar e você vai então compartilhar a capa das cartilhas, né? Não elas como um todo, para que o pessoal possa depois fazer download, se interesse e leia, né? Para a gente não ficar mostrando já aqui. Então, enquanto a gente está fazendo isso, como tem aqui Paulo Freire, né? Que a gente pode dizer que foi o pai da educação, como nós temos hoje aqui no Brasil. Eu queria fazer homenagem a três pais aqui meus, né? Se você a gente olhar assim. Foi Renato, quem foi meu pai na extensão, foi quem me ensinou o que é extensão.
e Rênio e Paulo, que foram meus pais na meliponicultura, que foram que me ensinaram realmente todo esse início de trabalho, como é com as abelhas e tudo mais. Então, só essa homenagem a vocês enquanto estamos iniciando aqui a apresentação da capa das cartilhas para que nós possamos comentar. Então, bem, Agradeço demais a voltar aqui, Marcelo, mais uma vez, ainda mais essa menção, né, meu amigo? E sempre ressaltar a importância que as cartilhas têm de levar o conhecimento, de permitir que levar esse conhecimento uma linguagem simples, né, e bem objetiva, né? E essa pesquisação, na verdade, que foi feita nesse trabalho, né, que originou essa pesquisa, essa cartilha sobre a questão das abelhas nativas nas plantas medicinais, é de suma importância, né? Que reforça e mostra para a sociedade o quanto as abelhas estão interligadas com o todo, né? Às vezes muita gente diz o que é que a abelha sem ferrão tem a ver com plantas medicinais, né? E quando a gente vê nesse trabalho o quanto essas espécies são visitadas, né? Por várias espécies de abelha nativa, a gente vê que tudo está correlacionado, né? Então, eu achei essa cartilha super interessante, porque ela resgata exatamente, ela faz uma coisa, como eu disse, em um primeiro momento, a pessoa não acha que não tem nada a ver. E quando vai, né, então essa cartilha traz essa possibilidade da gente ver claramente o quanto as abelhas, e no caso aqui as abelhas sem ferrão, estão realmente no nosso dia a dia, né? Muito interessante essa cartilha. o que eu acho interessante, Renato, quando a gente olha assim, é porque se a gente pegar no caso, o meu tempo de Rafinha como alunos de graduação, tudo era muito estanque, né? Você tinha tal disciplina, tal matéria, você não tinha essa integração direito entre elas. Eu acho que você deve ter passado por isso também. Eu comecei a ver essa situação de multidisciplinaridade exatamente na extensão. E hoje em dia, quase todas as minhas aulas eu trabalho muito em cima da etnobiologia, que é exatamente esse resgate cultural, esse conhecimento ancestral. E por isso que acredito que todos que estão aqui, né, a gente tem como estar falando, porque todos os momentos eu vi que a gente sempre tem esse resgate, e isso é o que a gente mais busca nos trabalhos. Com Rafinha, com Paulo, com Helder, com Rênio, a gente faz isso direto. Mas, como sou eu que orientei o trabalho, eu vou deixar vocês falarem aí, porque fica complicado eu falar dela. Marcelo, uma coisa que eu achei interessante, eu vou dar uma mesclada geral já em todas, é porque eu tenho um caminhar, passei por educação básica, ensino superior e pós-graduação, e aí, ao final da minha graduação, eu entro numa academia que esquece ou deixa de lado a extensão e se preocupa com a pesquisa. Mas muito da pesquisa que eu pude vivenciar e que eu vejo ainda muitos dos meus conhecidos atuando, é na pesquisa que só serve para aumentar o currículo Lattes. E quando o currículo Lattes do professor aumenta, mais nada aumenta. E a minha única esperança são essas extensões, porque os trabalhos de extensão transformam comunidades. E quem faz parte dessa comunidade são pessoas. E são essas pessoas que atuam para que a gente possa ter um planeta sustentável, um planeta capaz de que os nossos descendentes possam usufruir de alguma coisa que a gente ainda está vivenciando hoje quando se fala de biodiversidade. Então, a mescla dessas cartilhas, que pegou do nível técnico ao nível superior e que uma termina, de uma certa forma, dando continuidade a outras, quando a gente fala de abelhas nativas sem ferrão, a gente fala de plantas medicinais,
de etnobiologia e de receitas com produtos medicinais, então a gente percebe cada vez mais que tudo está interligado e que essa transformação é uma transformação que dá um pouco de esperança em mundo melhor daqui por diante. Essa cartilha veio exatamente do projeto que Reino estava comentando junto com o Rafinha. E da onde nossos projetos de extensão acabaram perpassando um pelo outro. Aí, Marcelo, esse projeto foi muito legal, assim, me traz muitas boas recordações, porque a gente sabe que o IF, né, as universidades em geral, principalmente o IF, talvez, seja um lugar que, assim, de muita descoberta, né? O pessoal que entra no IF muda, abre a cabeça das pessoas através do conhecimento, né? E a possibilidade da extensão, ela leva isso além, né? Eu acompanhando os alunos no dia que a gente foi na comunidade fazer preencher, fazer uma ficha de perguntas, né? Você vendo a vivência deles ali, o que eles estavam aprendendo, sabe? Eu podendo, olhando isso de perto, cara, é muito bacana, porque a gente vê que eles realmente eles estão tendo uma experiência única, uma experiência, eles estão aprendendo, se colocando num lugar que eles nunca tiveram antes, né? Tendo que vencer limites, tendo que vencer timidez, tendo que vencer um monte de coisa para poder fazer uma pesquisa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também, eu pude observar que o pessoal da comunidade super receptivo, né, tratando os estudantes com... Hoje em dia, a gente vive um momento que, às vezes, as universidades são tratadas como locais de bagunça, né? Só que a gente viu na comunidade qual o tamanho do respeito que as pessoas têm pela instituição do IFPB, né? Todo mundo elogiando, todo mundo falando, caramba, eu queria que meu filho também um dia tivesse a oportunidade que vocês estão tendo de estar vindo fazer esse tipo de pesquisa e tal. Então, eu acho que esses trabalhos de extensão, eles levam além, né, essa questão da pesquisa, se unem, né, na verdade, deveria estar desde o início sempre unido, né? Mas essa possibilidade que os alunos tiveram nesse projeto particular, acho que foi super, super interessante. E tocou bastante. E Paulo foi fundamental para os alunos para fazer a integração nisso daí. Porque o que acontece? Viu, no caso, Helder, Paulo tem uma vivência, desde pequeno ele cresceu com as abelhas. Ele sabe muito de como funciona, o que é uma coisa, o que é outra, que abelha vai onde, por que vai, e isso naquela visão, não a visão do cientista, mas a visão de quem realmente cresceu com isso. E o, teve essa parte toda do relato de como foi Paulo com os alunos, falando tudo isso, e teve também o ponto que tanto o Reni tinha comentado quando aconteceu, como os alunos também, que aquele pessoal da comunidade que normalmente é deixado de lado, eles foram os grandes professores dos alunos e se sentiram muito bem. Foi um diferencial para eles monstruoso, porque eles se sentiram importantes no conhecimento que eles tinham. Eles estavam passando esse conhecimento para os alunos e Eles eram percebendo protagonistas. isso, e eles estavam fazendo a diferença na vida dos alunos. Então, quando eles estavam comentando isso, foi o Paulo chegou e começou a passar uma série de informações, como ia, como organizava, e da vivência que ele teve também. Então, foi muito legal isso. Essa questão aí, Marcelo, que você acabou de falar, é o que já foi comentado por uns meninos aí. Essa integração, exatamente, entre a extensão, o pessoal que saiu da academia, seja os alunos do curso técnico superior, e foram para a comunidade. Então, não tenha dúvida que, nesse momento, existe uma troca de informação riquíssima, tanto para os alunos que vão perceber, naquele momento ali, a vivência, o dia a dia, o conhecimento já existe com aquelas pessoas da comunidade, que é justamente a questão do Paulo Freire, já existe o conhecimento com eles, e o pessoal que vai da academia, os alunos, sejam do curso técnico ou do superior, com a parte técnica deles, mas também aprendendo junto e repassando, não repassando conhecimento, mas fazendo uma troca de conhecimento, que é o que realmente é o que enriquece, é o que faz realmente a aprendizagem, é isso aí.
E para mim foi uma satisfação muito grande de participar desse momento, porque as abelhas nativas são as plantas medicinais. Então, abelhas e plantas, elas não conseguiriam coexistir. Existir uma... Assim, elas são dependentes uma das outras. Uma completa o ciclo da outra. Aí, se, no caso das plantas medicinais, já são plantas medicinais, cada região tem umas mais cultivadas ou não, assim como as abelhas nativas. Em determinadas regiões do país, vão existir aquelas abelhas nativas de tamanhos diferentes, formatos diferentes, que, por sua vez, visitam flores de formatos, tamanhos, cores diferentes. Então, existe uma riqueza muito grande aí nessa questão de, a partir do momento que a abelha vai visitar aquela flor, atrás do grão de, a realidade vai atrás do néctar, é atraído pelo néctar, a doçura do néctar, ele vai trazer para a sua colmeia o pólen que aquela flor fornece e vai polinizar e produzir na sua colmeia mel de uma qualidade muito superior aos normais, porque essas plantas já são as plantas medicinais, então o mel da abelha nativa já tem propriedades medicinais naturalmente, então quando esse néctar é colhido nas plantas que se usa na medicina popular, então claro que esse mel vai ser um mel muito mais rico nessas propriedades. E obviamente o pólen, o saburá, quando esse pólen é transformado no interior dessa colmeia, esse saburá vai ter também propriedades riquíssimas. Então, de forma geral, esse momento, essa troca de conhecimento entre a comunidade, os alunos, foi realmente, não tenho dúvida, um momento rico e importante. Eu parabenizo, inclusive, como já fiz algumas vezes, o IFPB por essas iniciativas e estar levando realmente a extensão tão a sério para dentro das comunidades, que esse pessoal precisa realmente dessa vivência acadêmica junto com eles, para que haja essa troca e o enriquecimento. Esse trabalho aí, essa cartilha veio da disciplina de agroecologia, onde exatamente são alunos que estão na disciplina comigo, mas são os orientandos de Rafinha no projeto dela. Tá desligado, Rafinha. Essa questão, né, que a visita dos estudantes às comunidades para conhecer a realidade e, na verdade, se os conhecimentos eles se complementam, né? Os estudantes, eles, quando conhecem a realidade, eles até, como o Helder falou, eles têm ideias de novas pesquisas, de novos trabalhos que vão ajudar aquela comunidade. Assim como também o conhecimento que ele adquiriu dentro do Instituto Federal, né, com as atividades de ensino, com todas as atividades, os cursos e toda essa complementaridade que o IF traz, né? Então, ele leva esse conhecimento também. Então, quando há essa complementariedade de conhecimento entre quem está lá produzindo mel, quem está lá produzindo a horta, produzindo o alimento, e os estudantes, né? Então, isso traz uma riqueza muito interessante, né, para ambos, né? E para a sociedade como um todo, né? Porque quando esses estudantes estão com sua efervescência, né? Eu muitas vezes tenho alunos aqui no Instituto, no IFRN, que diz, eu entrei nesse curso só porque era do IF, mas eu não gostava dessa área. Mas o que o IF está me proporcionando, eu já quero seguir, já quero fazer um nível superior nessa área, porque como eu disse, traz um despertar, né? A gente, principalmente no curso subsequente, EJA, de alunos que estavam ali parados e se remotivam quando tem esse novo conhecimento, que conhece a comunidade, aquela necessidade da comunidade,
ele ir ali, poder ajudar, ele ajuda, ele aprende. Então, isso traz uma dinâmica muito interessante para a sociedade, né? Eu acho, e essas cartilhas, elas retratam muito bem isso, né? Toda essa riqueza que houve nesses momentos desses estudantes com essas comunidades, né? Eu achei tá bem, muito legal mesmo. Então, de parabéns todos os parceiros, os professores aqui, os parceiros, né? Eu achei que esse formato que foi feita, uma linguagem também que comunica bem, né? Então, muito boa, uma atividade que vem muito bom. Então, de parabéns mesmo. E o interessante é que, assim, esses projetos, né, que vão surgindo, especialmente esses que estão bem ligados, né, à comunidade ao lado do IF, eles acabam também abrindo as portas para novas práticas, né, para os alunos, utilizam em relação ao ensino mesmo, né, que é justamente o que o IF vem propondo, né, a curricularização da extensão. Então, quando a gente tem essa maior interação, né, com os parceiros sociais, com o Rênio, com Silvana, né, com o pessoal mesmo aqui, os parceiros que eu estou conhecendo agora também, né, Marcelo? Então, a gente acaba, até a gente mesmo, vai ampliando mais a mente, né, e pensando um pouco também em como inseri-los, né, em como chamá-los também para dentro da sala de aula. Então, assim, é legal quando a gente chama Rênio para dar uma palestra, né, que os alunos vão e escutam aquilo, depois elaboram as perguntas, fazem entrevistas. Então, eles também, os alunos já estão ali tomando gosto, né? E aí, quando essa proposta também da elaboração das cartilhas, né, de usar o conhecimento dos estudantes de outros cursos, da licenciatura, né, que daqui a pouco tempo eles já estarão ali na sala de aula, né, então, assim, é muito válido, é uma experiência muito válida, né, essa aproximação, né, entre a comunidade e os estudantes, né. Volta só um outro. Isso. Essa cartilha. Alessandra, assim, é muito importante isso que a Alessandra disse, que, que eu vejo isso muito nitidamente. Quando a gente faz as atividades de extensão, o quanto os meninos e as meninas daquela comunidade despertam, brilham os olhos para querer entrar na instituição. Muito interessante isso que você resgatou aí. É bem nítido, né? Eu quero ir lá, quero ir estudar lá, né? Então, são umas atividades tão ricas, porque motiva o estudante do IF, motiva a comunidade e motiva os estudantes daquela comunidade a vir participar do IF. Né? Muito interessante isso que você trouxe aí, né, Alessandra? Realmente eu vejo isso aqui também, aqui no RN, é bem nítido. E motiva os professores também, né? Porque Sim, sim, sim. é, é muito interessante. Assim, eu percebo que os estudantes gostam muito dessas interações com os parceiros. E acredito que o Marcelo também percebe, né? Marcelo também Sim. está sempre Eu não convidando. conhecia nada de extensão, e foi exatamente em cima disso que começou a mudar o quanto esse tipo de atividade faz diferença na vida de todos, na verdade. Você saber. Primeira semana de agroecologia do Vale do Açu. Foi. Foi o que fez toda a diferença lá. Foi lá que eu aprendi o que era extensão. E eu não sabia que tinha sido tão importante na sua vida acadêmica. Muito bom, eu adoro extensão. Essa cartilha aqui tem um ponto interessante, você ter uma noção, Renato. O pessoal muitas vezes vai em busca de meio mundo de medicamentos
que no final são o quê? São os conhecimentos que nós temos por aqui, que, por exemplo, o pessoal busca, as empresas farmacêuticas lá fora buscam roubar, entre aspas, né, esse conhecimento dos índios, para fazer estudo em cima do que as plantas fazem, que eles utilizam lá, para patentear determinadas substâncias e virar medicamento, e a nossa sociedade deixar de utilizar o que sempre utilizou e que sempre fez bem, e em detrimento porque lá é dito que aquilo é o que funciona e pronto. Então esse trabalho aqui, por exemplo, vem resgatar isso em cima da pata de vaca, buscando tudo aquilo que hoje em dia o próprio Sistema Único de Saúde vê como sendo importante e fundamental de passar para a população. Então esse aí ele comenta sobre a importância da pata de vaca, vendo quem são os polinizadores, tudo isso junto também. E é interessante que a pata de vaca também é uma espécie muito utilizada na arborização urbana, né? Assim, pela sua beleza, pelo seu destaque, né? Na morfologia, o formato das folhas, a beleza das flores, né? É uma espécie, assim, que eu particularmente... É um grupo, né? Que eu particularmente adoro. A pata de vaca. E esse, Marcelo, esse material assim, eu fiquei encantada, porque eu particularmente ficava assim com vontade de ver um material que mostrasse essa diferença, né, entre as diferentes espécies, que geralmente a gente vê mais a baunilha da floração cor-de-rosa, né? Mas ali mesmo na rua que a gente entra para chegar ao IF, naquela loja da Exclusiva, ali tem uma outra, que eu acredito que deve ser outra espécie, né? Que é uma mais escura, mais intensa, a floração. E essa semana passada mesmo eu estava andando lá com um dos meninos da extensão e comentei, olha só que bonito aí. E a branca, a da flor branca, eu realmente, assim, é difícil ver, mas também a gente encontra por cabedeiro. E, assim, eu particularmente fiquei apaixonada por essa cartilha, mostrando a distribuição geográfica, né, das espécies, as diferenças entre elas. Assim, eu achei muito, muito didática, muito boa, gostei demais. São 3 espécies mais comuns no Nordeste que a gente comenta sobre elas. Alexandre botou para quebrar. Marcelo, sobre essa questão do conhecimento etnobiológico, eu acho que na extensão a gente teve uma experiência muito interessante. A gente fez um levantamento socioeconômico, né, das pessoas que a gente estava entrevistando, e a gente viu que quanto maior era a condição financeira da pessoa, menor era o conhecimento etnobiológico, né? Então, você vê que esse conhecimento para o pessoal das comunidades é um conhecimento muito importante, é um conhecimento que agrega valor, né? É um conhecimento que faz com que o pessoal também vença essa barreira do lobby da indústria farmacêutica, que eu acho que é um desafio que é pouco falado e que é muito mais falado, né, que realmente é um lobby que é enfrentado. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso uma vez em outro projeto do IEL, do Hortas, no Farmácia de Jardim, né, que eu disse, cara, a maior dificuldade de vocês vai ser o lobby da indústria farmacêutica, porque realmente eles estão aí para tirar a gente de perto das plantas, né, e transformar as plantas em patentes, né. Então, eu acho muito interessante que a gente mantenha esse conhecimento acessível para as pessoas, né? E fora a questão dos preconceitos, né, Rínio? O pessoal ainda tem muito preconceito em relação ao conhecimento popular, né? Assim, durante muito tempo foi condenado, que era coisa de bruxa, né? Assim. Exato. Na verdade, gente, a academia ela é muito a serviço da indústria química, né? A gente vai ver na medicina, na agronomia, de uma forma geral, a indústria química ela financia e patenteia os princípios ativos, sintetiza
E a mesma indústria que faz o adubo químico, que faz o remédio, que faz o agrotóxico, então ela deita e rola, né? E é isso, é difícil. São muitos interesses econômicos. Por que que no Brasil, na medicina, não incentiva a fitoterapia, a acupuntura, né? A agroecologia explica muito, né? Quando a gente está estudando agroecologia e vê a história do Brasil, né? Na década de 70, 80, que estava sendo feito as grades curriculares dos cursos, né? Os interesses econômicos da indústria química reinaram, né? E tá aí, os nossos cursos hoje, curso de agronomia não tem um enfoque agroecológico, o curso de medicina não tem esse enfoque das terapias mais alternativas, que já são comprovadas, né? Quem quer tem, quem quiser tem que buscar fora, geralmente. São as exceções, mas aqui na UFESA continua o ensino de agronomia convencional, infelizmente. É uma pena mesmo. O pessoal aqui, eles dentro da disciplina de agroecologia, né, Renato, eles veem a história do que foi a Revolução Verde sob a ótica da agroecologia e não sob a ótica da geografia. Então, para eles, o choque é monstruoso. Pronto. Essa cartilha aqui é do pessoal do superior. Faz o projeto interdisciplinar 4 comigo e com o Helder. Fizeram, né, Helder? Isso. É interessante isso, porque eles já finalizaram a disciplina, não tinham nada a ver com, em teoria, com o que seria o órbita, mas eles, enquanto aluno superior, viram a importância de estar passando isso para a comunidade. É interessante que eles pegam um resgate tanto dos polinizadores quanto das garrafadas, esse conhecimento que existe, que faz parte da raiz do que vem a ser o Nordeste, né? Que quando você pensa na Europa, o pessoal tomava era hidromel, né? Pensando em hidromel realmente lá pelo 1600 e alguma coisa, como forma de medicamentos. Você tem livros com trocentas receitas de quais plantas utilizar lá no hidromel para poder ter determinados resultados. E aqui no Nordeste nós temos a garrafada que está se perdendo e que o processo é o mesmo. Então é bem interessante isso daí. Marcelo, e o resgate aqui é muito interessante porque o protagonismo dos alunos e daqueles que sabem fazer a garrafada é interessante, porque uma dessas meninas fazendo a conversação com a avó dela, a avó já 80 e poucos anos, disse: o que é que uma véia feito eu vai ensinar você? Você é uma filha estudada, que está na faculdade. Então, ela achava porque está velha e porque não tinha estudado, que ela não tinha condição suficiente de dar informação. E aí foi através dessas conversas com esses mais velhos, com o zelador de santo, com as pessoas que já cultivam essas plantas, que eles conseguem fazer um pouco do resgate na elaboração dessas garrafadas. Helder, é interessante outro ponto, dentro do que Rafinha tinha comentado, né, que isso era muito deixado de lado, porque o pessoal, bruxaria e assim por diante, mas você tem gente aí tanto de religião de matriz africana, digamos assim, né, como também tem gente com raiz indígena, como você tem uma ali que realmente é beata de igreja, né, mas que fazia parte das rezadeiras católica. Então, é bruxaria, cara, tá dentro da igreja católica. E conhecimento bem antepassado mesmo. Mas é interessantíssimo isso. É muito importante, gente, porque a erosão de conhecimento que a sociedade, com esses meninos jovens, com essa questão da digitalização de tudo, então está tendo uma erosão de conhecimento muito grande. E um trabalho como esse resgata e registra, né? Fica guardado o conhecimento. Porque o que nós estamos perdendo de conhecimento ultimamente, está sendo gerado muito conhecimento em umas áreas, em outras está sendo perdido, né? Como
esses conhecimentos mais populares, mais tradicionais, né? E esse trabalho desse tipo também resgata e registra, né? Fica uma coisa guardada, né? Uma sugestão que eu dou nesses trabalhos era que assim, quem disse, né? Alguns desses trabalhos, principalmente esses das garrafadas, se tivesse, né, se tiver como ainda inserir a parte das pessoas que trouxe esse conhecimento tradicional, é interessante. Sugestão. Uhum. Esse em específico, Renato, ele vai ser um artigo científico que é o TCC dos alunos no superior. Eles aproveitaram a disciplina, gostaram muito, e aí eles quiseram pegar parte do que foi esse trabalho e colocar aqui para poder expor para a população. Não ficar restrito, por mais que você publique, vire artigo, tudo isso, Ótimo. mas Dá ele o acaba se retorno, perde. dá o retorno para a comunidade, é importantíssimo. Então, Muito esse foi um interessante. ponto que eu achei interessantíssimo. Ele chegar e falar, gente, se botar lá, vai se perder, que foi o que você falou. A gente tem que colocar isso de forma pública, bem como cartilha, bem tranquilo, para gerar o interesse para que o pessoal vá buscar depois os artigos e tudo mais. Então, o pensamento deles foi muito legal. Assim, a gente tem que evidenciar o preconceito, porque dentre um dos que repassaram a informação, um é zelador de santo. E o aluno estava com medo de dizer, inicialmente com medo da recepção minha e de Marcelo, e posteriormente com a recepção dos demais, porque é alguém de uma religião de matriz africana. E aí, quando a gente acatou de forma muito tranquila, então ele se liberou e as informações foram vindo cada vez mais. Isso aí vai estar presente no artigo científico. Especialmente a nossa sociedade aqui, né, que é muito, assim, muito preconceituoso. Venhamos e Tradicional, convenhamos, né? preconceituosa. Esse tema do órbita, né, teoria e ação para a sustentabilidade e para os direitos humanos, veio muito a calhar nesse momento, porque, inclusive, fica até o convite aqui para vocês também, depois visitarem os demais trabalhos, que vai ter muitos com temáticas assim, voltadas para deixar mais de lado, né, esse preconceito, dar mais voz, né, a pessoas que não são ouvidas, né, na sociedade. Aproveitando aqui o gancho, essa outra, Construindo Saberes e Sabores, particularmente me traz uma satisfação, né, de saber que as meninas, a Nilvane e Idriele, né, escolheram esse tema, né, a questão do aproveitamento integral dos alimentos, tão necessário agora, né, nesses tempos, né, de crise econômica, né. Eu achei também super legal, né, elas trazem algumas receitas, né, algumas indicações, e indica também outras fontes, né, acho que, se eu não me engano, é uma publicação do Senac, que é bem focada, assim, é bem interessante, depois vale a pena você, público, né, buscar esse material. Só um pontinho. Aquele trabalho lá veio do pessoal do subsequente de agroecologia. E Isso. o interessante, assim, só para passar essa parte aqui, é que todo mundo, quando você fala em agroecologia, o pessoal acha que a agroecologia é uma forma, é um método de trabalhar a agronomia. E quando a agroecologia, na verdade, é uma ciência. E ela trabalha essa ciência exatamente resgatando muito do que nós tínhamos do conhecimento ancestral. Então é muito interessante. Aí o pessoal olha assim e fala, poxa, tá falando de formas de evitar desperdício e tudo mais. O que que isso tem a ver com a agroecologia? Tem tudo a ver com a agroecologia. A forma, inclusive, abordada por elas foi muito boa. E, inclusive, é bom mencionar aqui, a Nilvane e a Adriele, elas usam muito elas têm um modo de viver, assim,
que é bem, bem assim, legal, né, para um estudante de meio ambiente. Elas vendem, né, materiais como é? Escovas de dente de bambu, material mesmo para diminuir o desperdício. E em relação à alimentação também elas fazem prática dessas receitas do aproveitamento integral dos alimentos, né? Marcelo já deve ter É ouvido bom lembrar isso, realmente que aqui tem receitas. isso, e que elas fazem isso no dia a dia delas. E pronto. Esse aí veio do pessoal do superior, de licenciatura em ciências biológicas, que ano passado, ou foi retrasado, não lembro agora, eles fizeram uma oficina realmente de como trabalhar esses temperos, organizar tudo isso. E agora, por um acaso, foram alunos também de meliponicultura, né? E agora estão trazendo esse outro conhecimento com receitas também para que possamos trabalhar. E falando das cartilhas, eu acho que a gente falou bastante já até, né? Então, gente, queria só então agradecer vocês. Eu acho que a gente foi um momento bastante rico, né? Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que aqui não tem nada, não foi nada assim, visto um roteiro para que pudesse fazer de acordo. Realmente é o que realmente cada um aqui experienciou ao ver as cartilhas, junto com as suas experiências particulares, né? Que é exatamente aquilo que te remete de volta ao início da nossa conversa. Que é exatamente pegando essa troca de conhecimentos, onde você já traz uma bagagem sua, é quem faz toda a diferença para que toda a sociedade possa aprender cada vez mais, né? É isso mesmo. Eu queria aqui já ir tecendo meus comentários finais, né? Parabenizar todos vocês pela iniciativa, no Jardim, Helder, Alessandra, né? O pessoal a- como é da Paraíba, Ah, sim, meliponicultura, achei que você ia falar. Tá. não, da estadual da Meliponicultura da Paraíba, né? Todos vocês aí, por esse trabalho excelente, importantíssimo, né? Como eu disse, porque traz toda uma nova dinâmica para todos, né? Para nós professores, para os estudantes, para a comunidade, para as associações aí de meliponicultura, né? Então, só tenho a agradecer por participar desse momento e parabenizar a todos. A gente agradece profundamente você estar disponibilizando seu tempo também para a gente, viu, Renato? Que a gente sabe a correria que todos nós estamos nesse momento de pandemia, né? Doutor Paulo, Mais uma vez, foi uma satisfação muito grande participar desse momento. Agradecer ao professor Marcelo, aos demais professores, Marcelo, pelo convite. E sempre que possível estarei disponível para essa troca de experiência e de conhecimento com quem for necessário. Satisfação muito grande. e Paulo, a gente vai ter um mini curso agora no dia 10, exatamente falando sobre a meliponicultura, plantas medicinais, boa parte do que tem nessas cartilhas, né? A gente vai estar conversando no mini curso também. Se você quiser participar para trazer suas experiências junto ali, vai ser muito bem-vindo. Professor, para mim seria satisfação muito grande. Se for, vai depender do horário. E 10 à noite eu já estou amarrado. Se for durante o dia, estou dentro. Infelizmente vai ser à noite por conta de É, um dos ministrantes. sinto muito. Fica para a próxima. Perfeito. Doutor Rênio, E valeu. Pô, para mim
como eu falei, é uma alegria grande estar aqui conversando sobre as abelhas, né? Sobretudo, e sobre essas experiências, que é um mundo novo para mim, essa questão tá trabalhando com o IF, nesses projetos de extensão e tal. E como eu acabei, foi um negócio meu construindo junto o meu projeto de profissional de meliponicultura com essas questões do IF, com certeza isso é uma coisa que já vai fazer parte do nosso trabalho enquanto meliponicultor, né? E espero que cada vez mais a gente possa trabalhar mais com o IF e dar essa oportunidade para os alunos e para toda a comunidade em geral conhecer a meliponicultura através desses projetos e estar se aprofundando nesse assunto aí, nesse mundo apaixonante, né? Todo mundo falou, e compartilhar isso para outras pessoas. Assim, só entrar uma coisa, eu sei que não tem nada a ver com a história agora, mas só ver como é que as coisas funcionam, muitas vezes até indo na contramão. Nós fomos convidados a participar de um projeto de extensão também agora, junto com o pessoal de Jaguaribe, do IF Jaguaribe, né? E que em cima de meliponicultura, mas o pessoal que veio falar com a gente não tem nada a ver com a área de meio ambiente, não tem nada a ver com isso. É pessoal de edificação, de design e uma série de coisas assim, mecânica. E vieram buscar as abelhas para trabalhar com meliponoterapia. Não teve nada a ver com a parte de mel, de própolis, de nada. Exatamente o quão as abelhas fazem para o nosso bem-estar. Aquilo que nós conversamos no órbita do ano passado, Paulo. Com certeza. Uhum. Rafinha? Eu também gostaria de agradecer, né? Assim, esse momento foi importante, né? Até para a gente se conhecer um pouco mais, né? Eu sempre ouvia Marcelo falando muito, né? Paulo Romero. Marcelo, na verdade, fala muito sobre alguns amigos dele, né? E a gente fica curioso, né? Assim, querendo saber quem é. Então, assim, fala muito de Helder também, embora Helder também eu conheça, quer dizer, eu não conheço, não tenho tanto contato, né? Mas eu sei que ele entrou recentemente no campus, ele inclusive já me ajudou também, né, com algumas avaliações de TCCs, mesmo sem a gente se conhecer. E foi um prazer também conhecer o professor Renato Dantas, né? Ele eu já tinha, né, o prazer de conhecer também, por ele ser nosso parceiro. E aí eu agradeço aqui, né, o momento e pela oportunidade, né, da gente apreciar, né, um pouco do conhecimento, né, dos nossos estudantes e ver o quanto eles produzem, né, cartilhas bonitas e que a gente espera que se difundam, né, que se perpetuem esses conhecimentos. Obrigada. Só uma bagunça aqui fazer agora, sabe que eu sempre quero protocolo mesmo. Fala assim, Helder é aquela pessoa que, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, né, tudo só pelo online, porque a gente se conheceu já na pandemia, ele entrou no campus durante a pandemia, mas eu passo mais tempo com ele do que com minha esposa, pra você ter noção. Porque exatamente tanta confusão que a gente tem por conta de orientação de aluno, projeto interdisciplinar, que pega trocentas coisas, é direto a gente tendo que falar, se organizar para poder ver as coisas das disciplinas. E depois o professor não trabalha. Mas... A convivência está grande justamente isso, que a gente pegou um monte de bronca, só fez ampliar o trabalho, mas tá valendo a pena. Marcelo é um grande divulgador de todos vocês, né? A gente conhece muito mais os amigos de Marcelo do que Marcelo, porque ele fala muito mais dos amigos do que sobre ele. É bem interessante isso. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a vocês. Estratégia, viu? Estratégia, Agradeço a vocês pelo tempo destinado à leitura das cartilhas, a esse tempo destinado a essa discussão. E, com certeza, as cartilhas sairão melhores depois dessa conversa e a gente saiu nesse momento com mais conhecimento do que o momento quando a gente entrou. Então, agradeço pela oportunidade, pelo partilhar de conhecimento de vocês para todos nós. Gente, muito obrigado então, gente. E depois vamos manter os contatos para próximas atividades. E precisando, Renato, a gente está aqui a dispor também, viu? Como eu já tinha comentado contigo. Da mesma forma, meus amigos, está mais ordem aqui. Qualquer um de vocês precisando, é uma satisfação poder contribuir.
E boa noite. Boa noite. Vou encerrando aqui nossa gravação, então.